Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Tá feito. Vamos chamar o pessoal um pouquinho. Boa noite quem tá entrando aí já. Vai dando um oi aí, que aí é pra gente saber quem tá. Cássio. Vamos dando um oi aí, gente. Compartilhar aqui o vídeo. Andilce, Cássio. Compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 147. 140, nossa, agora 147. Agora deu tudo errado. Salmo 119, versículo 48. Não tem nada a ver com 7. 47, nada a ver. Palhoça. Quem vai chegando aí vai dando oi. Aí, vamos. Hoje eu entrei um pouquinho antes para começar às 8. Bora lá então. Hoje nós vamos continuar o nosso Salmo 119. Nós vamos continuar hoje nós vamos fazer o versículo 48. Só para a gente dando uma lembradinha no que nós já falamos. Falar a respeito dos últimos 4, né? Que são 4 pontos que a gente está falando a respeito do 44, que a gente deve levar a sério a palavra de Deus, que diz para nós que todos os dias obedecerei a tua lei e sempre a cumprirei. Ou seja, que a Bíblia não deve ser usada apenas como um enfeite para nós, ou um feitiço, ou um amuleto, alguma coisa assim. Ela tem que ser levada a sério, bastante a sério. Que nós temos que andar, segundo ponto, nós temos que andar na dimensão a qual Deus nos supre, ou seja, nós temos que viver a vontade de Deus, nós temos que viver, quando no momento que nós vivemos a vontade do Senhor, nós vivemos livre do perigo, e isso tudo a gente faz por intermédio quando nós começamos a buscar o conhecimento da palavra de Deus, quando nós começamos a buscar a palavra de Deus e colocar em prática na vida da gente. Nós vemos isso lá, o aleijado no tanque lá, ele estava há 38 anos esperando só aquilo. Então assim, nós temos que colocar todas as nossas vontades, todos os nossos desejos só na palavra de Deus. O terceiro ponto é dar testemunho a respeito da palavra de Deus. Nós vemos que o salmista diz que ele vai anunciar perante aos reis ou perante qualquer pessoa e não ficará envergonhado, ele falará da palavra de Deus para todas as pessoas, e da mesma forma nós temos que fazer. Os mandamentos da palavra de Deus, eles têm que trazer alegria para o nosso coração, nós temos que ser cheios de alegria porque nós amamos esses mandamentos.
Nós sabemos que o nosso Deus é bom, nós sabemos que a mensagem dele é boa, nós sabemos que a Bíblia é verdade, nós não temos então, portanto, o porquê nos envergonhar a respeito da palavra de Deus. Ao contrário, nós temos que falar abertamente da palavra de Deus falar abertamente de Deus e da sua palavra para todas as pessoas. Para todas as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas famosas, não famosas, políticos, não políticos, aonde nós andar, nós temos que falar a respeito da palavra de Deus. Nós devemos mostrar ao mundo quanto é realmente importante Deus para nós e o quanto nós amamos a Ele e a sua palavra, e mostrar para todas as pessoas isso. Nós temos feito isso em nosso coração, nós temos mostrado para as pessoas que o quão importante Deus tem sido em nossas vidas, ou nós temos passado só passado por acaso assim na palavra de Deus, e ela não tem sido tudo o que nós queremos realmente na nossa vida. E agora nós chegamos no versículo 48, né, que é o último versículo dessa oitava. Nós estamos acabando a sexta oitava. Ou seja, seis blocos de 8 já se foram, ou seja, 48 versículos. Esse aqui é o 48º. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz para nós assim, ó: respeito e amo os teus mandamentos e medito na tua lei. É muito legal essa forma que está escrita nesse aqui, mas eu gostaria muito de me basear na Almeida Revista e Corrigida hoje, que diz assim, ó, que eu acho mais interessante, que diz assim, ó: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais amo, e meditarei nos teus estatutos. E na nova tradução deixa eu achar, na NVI diz assim: a ti levanta minhas mãos e medito nos teus decretos. Vamos fazer uma oração e assim a gente começa o nosso culto? Querido Deus e amado Pai, agradeço a Deus pela Tua palavra, agradeço a Deus, Senhor, pelas maravilhas que esse salmista escreveu nesse salmo. Essa paixão que ele teve pela palavra de Deus e colocar por escrito, Senhor, todo ela. Muito obrigado, Senhor, pelo Salmo 119, que ele tem falado ao nosso coração e tem nos enchido de alegria e de amor. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos andar conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, lembrando que esse é interativo, tá? Vocês podem fazer pergunta, eu tô vendo que o Eliázer tá aí, o Eliázer e a Josi, ó. Sejam bem-vindos aí. A mãe tá ali, a Marta tá ali, a Cassi, a Adri. Ah, tá, eu não tava conseguindo aquela foto escura ali, a Adri, então. É a Adri e o... Então tá. Então sejam bem-vindos todos vocês, e agora nós vamos estudar esse versículo maravilhoso, né? Que ele diz para nós, levanto... no arco que eu quero dizer, né? Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Depois vocês vão entender porque eu quis pegar esse versículo dessa forma, por causa que ele fala a respeito de levantar as mãos, que isso é muito importante nessa tradução, né? Então por isso que eu peguei. Assim, ó, tudo que nós precisamos para adorar verdadeiramente a Deus e a sua palavra é uma atitude. Nós temos que tomar atitude. Nós temos que parar de simplesmente achar que nós somos crentes. O problema é que as pessoas se acham que são crentes e vivem a vida da forma que quiserem. Eles não têm uma atitude apropriada. Uns dias atrás ainda estavam conversando a respeito disso, e eu falei para vocês que eu vejo na igreja protestante uma falta de reverência muito grande perante ao culto. E quando nós chegamos na igreja católica, nós vemos aquela reverência inteira. Boa noite, Marta. A Marta deu boa noite para mim ali, boa noite. Então assim, nós vemos na igreja católica uma reverência. Quando as pessoas chegam na igreja católica, ninguém conversa com ninguém, eles entram lá e sentam. O Cleiton entrou agora também, seja bem-vindo, Cleiton. Eles entram na igreja, ajoelham no banco e ficam orando para Deus ali, e não conversam com ninguém. Eles têm um período de reverência para Deus, e nós não vemos isso na igreja protestante. Isso é um erro nosso. Tá, é importante ali, nós estamos num lugar, o lugar é importante. Não é que o lugar seja importante.
Mas quando nós vamos adorar a Deus, quando nós vamos conversar com Deus, quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós temos que estar, no mínimo, nós temos que estar com reverência. Nós temos que amar aquele local, não é o local, nós temos que amar aquela situação a qual nós nos encontramos, seja onde for. Se tu for entrar no teu quarto para orar a Deus, para agradecer a Deus, tem que ser com reverência. Nós temos que estar na presença de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e mostrar para Ele que nós o amamos. Então nós temos que ter reverência. Nós temos que, não adianta nada a gente dizer que é crente e a gente fazer qualquer outro tipo de, não ser pessoas reverentes, pessoas que andam. A Adriele falou alguma coisa aí, tu pode ir. Ela disse que até o jeito de falar é diferente. Os católicos pedem bênção pro padre antes de falar. Exatamente, tu vê reverência na Igreja Católica, e nós não temos essa reverência. Sabe, aí a gente cai para o outro lado. Os católicos são eles vivem um farisaísmo, né? A gente diz que é um farisaísmo, eles querem cumprir toda a lei. Só que daí quando a gente chega lá do lado dos protestantes, os caras não fazem nada. Os caras não têm reverência nenhuma para Deus. Os caras não adoram a Deus como deve ser adorado. Então esse é o problema. O problema é que quando nós queremos sair de um erro e nós entramos em outro erro, nós não temos esse período de adoração. A gente não tem esse tempo. O que a gente tem que entender é que nós não precisamos de intermediário. Sabe, às vezes as pessoas acham assim: eu não preciso de sacerdote, eu não preciso do padre, eu não preciso do pastor, eu não preciso do reverendo, eu não preciso de mestres, eu não preciso de pai de santo, eu não preciso de ninguém para adorar a Deus. Só que eu preciso adorar a Deus. A palavra de Deus diz para nós, quando a mulher está lá na beira do tanque, ela pergunta para Jesus assim: aonde eu devo adorar a Deus? Eu devo adorar a Deus no monte, que nem faz o meu povo, ou eu devo adorar no templo, como fazem os judeus? E aí Jesus diz para elas assim: tu não tem que adorar nem no templo e nem no monte. Não importa que tu adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Eu não estou dizendo que de agora em diante, para a gente adorar a Deus, para a gente orar a Deus, nós temos que nos prostrar, nos ajoelhar diante de Deus e mostrar para Ele reverência dessa forma. Não, mas o nosso coração pelo menos tem que estar em reverência. A nossa mente tem que estar em reverência. Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor Supremo, Ele é tudo, Ele é. E aí nós chegamos de qualquer forma na presença de Deus, nós chegamos como se nós estivéssemos tratando com uma criança, nós conversamos com Deus como se nós estivéssemos conversando com aquela pessoa que é o nosso amiguinho, e Deus não é o nosso amiguinho, Deus é o nosso Deus. Nós temos que ter isso em mente. Não é que um lugar, é um lugar, uma cerimônia elaborada, ou um lugar especial que a gente tem que adorar a Deus. Não, mas nós temos que consagrar culto a Deus. Nós temos que estar na presença de Deus no momento, em qualquer lugar que nós estejamos. Se nós estivermos em casa, nós fazer esse período de amor e adoração a Deus, nós colocar o nosso coração em terra, nos colocar o rosto em terra e enaltecer a Deus. Não é pegar os 5 minutos finais do nosso dia e levantar uma oração sem nem meditar no que nós estamos falando, fazer uma ladainha, que a palavra de Deus diz para nós que usamos de vãs repetições. Não é isso que nós temos que fazer, mas nós temos que entrar diante de Deus, nós temos que entrar nos atos de Deus. Por isso que eu acho interessante, quando a gente estudou um tempo atrás, no ano passado nós fizemos o estudo da Bíblia, e aí eu falei a respeito do templo. Para entrar dentro do templo, até chegar no Santo do Santíssimo, tu tinha que passar pelo átrio, tu tinha que passar pela entrada, tu tinha um monte de etapas que tu tinha que passar. São etapas de preparação para nós conseguirmos uma hora chegar lá no Santo, e depois do Santo só o sacerdote entrava no Santo do Santíssimo. Ou seja, tu tinha que ter uma preparação para chegar na presença de Deus, e é isso que nós temos que fazer hoje. Não é simplesmente nós desandar a falar como a gente está falando, como eu disse para vocês, como eu falo com meu filho, como eu falo com meus amigos, como eu falo com uma pessoa no WhatsApp. Não é isso. Eu tenho que ter reverência, eu tenho que chegar na presença de Deus, eu tenho que ter uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ou seja,
Eu tenho que estar de acordo com a verdade, eu tenho que ter reverência para estar na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, em qualquer momento do dia, mas eu sair de mim. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós em Mateus, lá quando nós estudamos o Sermão do Monte, que diz assim: quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e engrandece ao teu Pai em secreto, ou seja, sai da tua vida, sai do teu mundo, sai dos teus problemas, sai das tuas dificuldades, sai do que tu está fazendo e simplesmente entra na presença de Deus, e aí tu vai conseguir adorar a Deus. Nós precisamos ter isso, nós precisamos colocar a nossa vida diante da presença de Deus para falar com Deus, nós precisamos ter reverência para falar com Deus. Por isso que ele diz aqui: eu levanto as mãos para o céu e a respeito da tua palavra a qual eu amo. Ou seja, quando a gente levanta a mão para o céu, a gente está dizendo assim: cara, como eu amo. Nós estamos fazendo uma declaração de amor, uma declaração de afeto, uma declaração de que ele é maior. É isso que ele quer dizer nesse versículo. Ele está dizendo que nós temos que deixar de lado o nosso eu e viver aquele momento para Deus. É isso que ele quer falar para a gente. O que a Adriele falou ali? Ela falou um versículo de Salmos 51:7. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Exatamente, nós temos que chegar na presença de Deus com um coração quebrantado, um coração contrito. Nós temos que chegar Sabe que quando a gente lê agora, ela falou ali que nós temos que chegar no coração quebrantado e contrito diante de Deus e Ele não vai desprezar. Que a palavra de Deus diz para nós lá em Isaías 7, ele diz assim: quando vocês levantam, isso lá no 7, que ele diz assim: eu estou cansado desses juntamentos solenes de vocês. Quando vocês vêm orar para mim, eu fecho meus ouvidos porque eu não quero mais ouvir. Quando vocês clamam a mim, eu fecho meus ouvidos. Quando vocês levantam as mãos de vocês, eu fecho os meus olhos. Eu não suporto mais esse ajuntamento solene, essa adoração que vocês... Não é adoração, esse faz de conta que vocês estão fazendo. Entende? Nós temos que adorar a Deus de acordo com a verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não estou dizendo para nós que de agora em diante a gente não devemos mais nos reunir para adorar a Deus em comunidade, não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que no momento que nós formos adorar a Deus, nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós temos que pensar de como nós vamos fazer, seja sozinho ou seja em comunidade. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá de adorar a Ele. Esse tempo que nós temos de adorar a Deus, nós nos encerrar lá no nosso quarto e adorar a Deus por um breve período de tempo, um período de tempo de um espaço grande, não importa o tempo que tu vá adorar a Deus, mas que tu adore a Ele em espírito e em verdade, que tu adore Ele com todo o teu coração, que tu chegue com o coração contrito, que tu chegue na presença de Deus com o coração quebrantado. Tu pega um pouco d'água para mim, Cássio? Aí ele diz também: levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, aos quais eu amo. Ou seja, ele estende os braços dele para perfeição, aonde ele quer chegar, aonde um dia ele vai alcançar. Ele está levantando os braços para a perfeição, ou seja, Deus é a perfeição, Deus é tudo de bom, e ele está erguendo os braços e apresentando a Deus: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu quero que tu faça a tua vontade na minha vida. Obrigado. Senhor, ele levanta os braços falando de cada vítima que aconteceu, que ele viu durante o dia. Os sacrifícios da lei, os sacrifícios às quais a lei requer. Ele vive numa oração constante. Nós vemos isso pelo que nós estamos lendo no Salmo 119 aqui. Ele vive numa constante oração e súplica diante de Deus. Ele está sempre diante da presença de Deus. Quando ele ergue as mãos dele são santas, as mãos dele são sem ira, as mãos dele são sem dúvida, as mãos dele são sem problemas. Sabe o que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós não temos nem força para levantar as nossas mãos, porque nós estamos com o coração cheio de erro, cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de fofoca, cheio de tudo que é tipo de coisa, ao invés de nós fazermos a coisa de acordo com a vontade de Deus.
quando as suas mãos levantarem, que ela seja para glorificar a Deus através da sua obediência. Nós temos que levantar a nossa mão e mostrar para Deus o quanto nós somos obedientes a Ele. Eu vou levantar as minhas mãos para mostrar para Ti que eu estou com as mãos limpas, que eu não tenho ódio, que eu não tenho rancor, que eu não tenho mágoa, que eu não tenho nada no meu coração. Sabe quando Ele diz na palavra de Deus que nós vamos nos apresentar diante de Deus e nós vamos mostrar as nossas mãos, os trabalhos aos quais nós fizemos, o que nós agimos, como nós agimos. Sabe o que eu acho interessante, que eu vejo às vezes as pessoas dizendo, aí agora a respeito da vacina, que tem pessoas falando, eu recebi vários vídeos de pessoas dizendo que não era para vacinar, porque a vacina, os caras estavam botando o chip da marca da besta, que a vacina, eles iam colocar o chip da marca da besta. Gente, a palavra de Deus diz para nós que nós pecamos por não conhecer as escrituras sagradas. E quando nós estamos falando isso, que nós vamos colocar lá na vacina, lá eles vão colocar um chip em ti. Gente, isso é no mínimo falta de conhecimento, dizer. O chip que a Bíblia está falando ali não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com algo físico, ele está falando de algo espiritual. Quando ele diz que a marca da besta vai ser colocada na nossa testa, ele está dizendo para nós que essa marca, ou seja, a nossa testa, ela reflete o nosso conhecimento, ela reflete a nossa alma. Então, assim, se nós estivermos servindo ao mundo, que o nosso pensamento estiver pensando nas coisas do mundo, se os nossos pensamentos estiverem só de acordo conforme o mundo anda, nós temos a marca da besta na testa. E é quando ele fala que a marca da besta nas mãos, as nossas mãos é o nosso trabalho, é o que nós fizemos, é o que nós vamos, porque ele diz que quando nós vamos chegar na presença de Deus, nós vamos mostrar as mãos, ou seja, nós vamos mostrar o que nós temos feito. E se nós tivermos trabalhado para o mundo, se nós tivermos trabalhado para Satanás, essa é a marca da besta. Então quando ele está falando na marca da besta, ele está dizendo, aonde estiver os teus pensamentos, ali está o teu Senhor. Tu está servindo a quem em pensamento? Tu está servindo ao teu trabalho, tu está servindo à tua família, tu está servindo às coisas que estão na tua volta, ou tu está servindo a Deus? Aonde está a marca? Tu está trabalhando para quê? Tu está trabalhando para ganhar dinheiro? Tu está trabalhando para fazer as tuas vontades? Tu está trabalhando para quê? Ou tu está trabalhando para a obra de Deus? É isso que é a marca. Para quem nós temos vivido? Nós temos vivido para Deus ou nós temos vivido para o mundo? A Adriele falou, Deus é bom demais, a nossa vontade é de ter experiência com Deus, tem que ser maior que tudo. Exatamente, as nossas experiências com Deus tem que ser maior que qualquer tipo de coisa. A Josi falou, ouve de alguém e reproduz sem buscar entendimento. É exatamente isso, Josi, que nós vemos as pessoas, sabe? As pessoas, hoje em dia, 95% dos crentes, eles têm sido papagaio. Eles têm sido papagaio de pastores. Os pastores vão lá e dizem uma coisa, e aí os crentes vão lá e replicam aquilo que estão falando, nem sabe se aquilo que está falando é verdade ou não. E aqui o salmista está dizendo que ele ama a palavra de Deus, ele busca a palavra de Deus, ele levanta as mãos e glorifica a Deus e a sua palavra. Isso significa, ou seja, significa muito mais do que simplesmente, sabe? O salmista está dizendo que ele não tem medo de erguer as mãos e mostrar para o mundo inteiro que ele serve a Deus. Ele anda de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente ergue as mãos, a gente está fazendo um sinal de engrandecimento a Deus, um sinal de agradecimento, um sinal de louvor, um sinal de enaltecimento. Ou seja, nós estamos enaltecendo a esse Deus maravilhoso. Nós estamos falando que Deus é o todo. Sabe, vocês já viram quando a gente levanta as mãos, a gente vê, por exemplo, os caras jogando futebol, e aí quando eles fazem gol, eles saem levantando as mãos para cima, agradecendo a Deus. Ou seja, quando a gente levanta as mãos para cima, nós estamos engrandecendo, nós estamos enaltecendo, nós estamos fazendo um culto qualificado a Deus, nós estamos mostrando o quanto Deus é importante para nós. Então, qual é o tempo que nós temos erguido as nossas mãos para Deus? Sabe, a gente vê também na passagem, quando Moisés está orando durante a guerra,
enquanto ele está com as mãos levantadas, os judeus estão vencendo, só que as mãos dele, quando a gente fica muito tempo com as mãos levantadas, as mãos começam a ficar pesadas e a gente as mãos começam a cair, as mãos começam a descer, por causa que elas começam a ficar pesadas, e aí o povo começava a perder. Aí ele levantava de novo as mãos, e aí o povo começava a ganhar, e aí as mãos dele, e aí depois chegou Arão, e eu me esqueci o nome do outro rapaz que ajudou. Um levantou uma mão de Moisés, o outro levantou a outra mão de Moisés, e eles ficaram com as mãos erguidas. As mãos erguidas é sinal de engrandecimento a Deus. As mãos erguidas é sinal de vitória. As mãos erguidas é sinal de enaltecimento ao nosso Deus. As mãos erguidas é sinal de agradecimento. As mãos erguidas declaram o nosso amor para Deus, pois um coração sincero ama a Deus e se expressa por intermédio disso. Então, quanto nós temos amado, não estou dizendo de agora em diante nós vamos sair com as mãos erguidas e para onde a gente andar, a gente vai andar com a mão erguida. Mas quando a gente vai falar de Deus, que nós ergamos a mão e dizendo em nome do Senhor Jesus, e a gente vai tomar posse das coisas que Deus tem. Isso aí a Josi botou ali. Um lado era Arão e um lado era segurando as mãos de Moisés para ele poder ter a vitória. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que manter as nossas mãos erguidas. Nós temos que manter o nosso coração sincero. Nós temos que manter a nossa mente pensando em Deus. Nós temos que manter as nossas mãos fazendo a vontade de Deus. Entendeu o que é o sinal agora? Quando a marca da besta é tu servir mentalmente e braçalmente. A quem tu está servindo mentalmente e braçalmente? Então que nós possamos servir a Deus mentalmente e braçalmente. Que as nossas mãos estejam preparadas para isso. Que as nossas mãos estejam preparadas para ser erguidas em louvor a esse Deus maravilhoso. Sabe, nós vemos aqui no Salmo 119... o salmista dizendo que ele se deleitava na lei de Deus. Um coração sincero, ele quer se expressar. Sabe, quando nós temos alguma coisa dentro do coração da gente, nós queremos botar aquilo para fora. E nós vemos nos nossos irmãos pentecostais que eles falam a respeito do fogo, né? Que o fogo, daí quando vem o fogo, daí tem que pular, tem que extravasar, tem que isso, tem aquilo. Quando nós temos a chama dentro do nosso coração, quando nós temos o fogo de Cristo dentro do nosso coração, essa fogueira que incendeia, nós não conseguimos calar a boca. E aí nós saímos lançando a palavra de Deus em todos os lugares. É essa chama que tem que ser lançada para fora. A chama da palavra de Deus. Isso é o fogo que arde dentro de nós. Nós não conseguimos ficar quietos porque nós estamos cheios de louvor, cheios de alegria na presença de Deus. E nós queremos mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso servir a Deus. A Adriele falou: nós naturalmente deveríamos viver apenas em prol de glorificar a Deus. Como diz em Gênesis, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, quando nós pecamos, significa que fomos enganados e estamos servindo ao diabo, porque a vontade que estamos fazendo não é a vontade de Deus. Esse versículo aponta para o alvo, que é viver em prol de mostrar o amor por Deus, o próprio amor. Que Deus nos ajude a viver de mãos erguidas e não sermos enganados pelo inimigo. Exatamente isso, né? Nós vemos lá, por isso que eu acho interessante essa palavra, que quando Deus fez nós a sua imagem conforme a semelhança, quando Deus fez Adão, a imagem conforme a semelhança dele, e aí depois quando Adão peca e toda a raça humana, ela é a imagem conforme a semelhança de Adão, e nós vemos isso nos crentes reformados, que uma das coisas a qual nós reconhecemos é que o ser humano ele é depravado, é a depravação total. Nós somos completamente depravados. Nós vemos isso no verso 40, no capítulo 53 de Salmos, que diz para nós que Deus olhou para a terra e não encontrou entre os homens um só que fosse capaz de louvá-lo, um só que fosse capaz de erguer a sua voz para ele. No Miqueias 7 diz que pereceu o benigno na terra e não há entre os homens um só que seja reto. Não existe o homem reto, nós somos totalmente depravados, nós somos cheios de erro, cheios de problema, mas como eu falei no início,
tudo depende de uma forma de agir nossa. Nós temos que agir de forma diferente. Nós temos que lutar contra a nossa vontade. É que a palavra de Deus diz para nós: porfiai. Nós temos que porfiar. Nós temos que lutar contra a nossa vontade. Nós temos que lutar contra os nossos desejos e viver os desejos de Deus. Por isso que ele diz: não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. A Adriele falou duas coisas. A primeira é aquela que eu li, e a segunda é: temos que ter uma postura de viver que aponte para o alto, como se estivéssemos sempre de mãos erguidas. Isso, não é que nós temos, como eu falei, não é que a gente tem que andar de agora em diante de mão para cima, mas nós temos que andar elevando a palavra de Deus, elevando a Deus, mostrando que nós somos cheios de alegria. Sabe quando, para vocês entenderem, eu quero fazer um desenho, uma criança, quando a criança vem perto da gente, o que ela faz? Ela levanta os braços. Seja para pedir colo, quando ela quer receber um presente ao qual ela deseja, ela ergue as mãos com espírito de esperança, ela ergue as mãos cheia de alegria, esperando amor e esperança daquela parte. Então, quando a criança ergue as mãos, ela está querendo receber algo em troca, e a mesma coisa é nós. Quando nós chegamos na presença de Deus e nós erguemos as nossas mãos para Ele, dizendo muitas vezes assim: Pai, eu preciso de um colinho. Pai, eu preciso que Tu esteja junto comigo. Pai, eu não aguento mais a minha natureza, eu não aguento mais eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E como tu disse ali antes, erguer as mãos indica também engrandecimento, né? Tu deu Enaltecimento, engrandecimento. E é justamente isso, nessa imagem que tu pintou agora da criança, ela só levanta as mãos porque nós somos maiores do que ela, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece, e é como vocês disseram, né? Figurativamente, não necessariamente que a gente vai andar pelas ruas assim, mas se a gente vive uma vida que de maneira figurativa as nossas mãos estão levantadas, a gente vive uma vida de reconhecimento da grandiosidade de Deus, da superioridade de Deus, e como a gente é tão pequeno perto dele, como se fôssemos uma criança pedindo colo mesmo, né? Quando nós conseguíssemos entender, se nós conseguíssemos entender isso, de viver, não é que nós tenhamos que viver com as mãos erguidas, mas nós temos que viver numa atitude de mãos eretas. Não que nós temos que nos ajoelhar para estar prostrado diante de Deus, não, mas o nosso coração prostrado diante de Deus, a nossa vida prostrada diante de Deus, é isso que Ele quer falar. Ele quer falar para a gente que nós temos que viver, nós temos que lutar contra tudo que nos atrapalha. Eu acho muito interessante aquela palavra que a semana retrasada ou na outra eu falei a respeito de o pecado e do pecado e de tudo que estão de perto, a dificuldade e o pecado que estão de perto nos rodeia. Estas coisas, então tem muitas coisas que estão nos atrapalhando. Se nós conseguíssemos nos livrar dessas coisas, dos pensamentos, ou seja, eu preciso ganhar o pão para poder comer, e isso tem sido muito mais forte na minha vida do que eu estar servindo a Deus. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso, como eu falei para vocês essas semanas, eu estou falando para vocês a respeito de que nós estamos em obra aqui em casa, né? E essa obra tem tomado muito meu tempo. Eu tenho ficado muito tempo na obra e eu tenho perdido muitas vezes o tempo de poder estar na presença de Deus. Eu podia ter mais tempo na presença de Deus, mas isso está me consumindo. E aí muitas vezes é o nosso trabalho que tem consumido o nosso tempo, é os nossos filhos que tem consumido o nosso tempo, é a nossa escola, é a faculdade, a falta de dinheiro, tudo que colocam na nossa mente, que tem tirado o lugar de Deus dos nossos pensamentos, isso tem nos atrapalhado. Um objeto tão amável como a santidade, ele não poderia ser posto de lado, entende? Não poderia, quando no momento que a santidade fosse colocada diante de nós, nós deveríamos ter um tobogão, não é tobogão, um impulsionador. Quando nós víssemos a santidade, nós tínhamos que pular com todas as nossas forças de encontro à santidade e viver de forma santa, e não viver da forma como nós temos vivido, de desejar qualquer outro tipo de coisa, menos a palavra de Deus. Exatamente, a Adri botou ali que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus
e o mais será acrescentado. Exatamente isso, já Mateus 6,33. Nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da gente. Nós temos que colocar o reino de Deus diante de nós. E quando a gente está falando que o reino de Deus vai ser colocado em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é o nosso rei, Ele é o nosso dono. Nós não queremos, nada mais nos importa a não ser a vontade dEle. Nada mais que nos atrapalhe, mas não é isso, sinceramente. Não é isso que nós temos vivido. Nós temos falado da boca para fora que de colocar o primeiro lugar. Nós temos falado da boca para fora que o Senhor é meu pastor. Nós temos usado a palavra de Deus de encontro às nossas, não é os nossos desejos, mas usado a palavra de Deus como bem para fazer as coisas do jeito ao qual nós queremos. Sabe, isso é triste de ver demais. Ela tinha falado alguma coisa antes daquilo que eu li. Quero ser como criança e que sejamos como criança para entrar no reino dos céus. Exatamente, se nós não formos como criança, ou seja, se nós não tivermos com as mãos erguidas, pedindo para Deus, Senhor, olha por mim, Senhor, cuida de mim aqui. Sabe, aí nós temos que lutar de verdade contra tudo que tem nos atrapalhado. E quando não for plenamente concretizado esse plano de Deus na vida da gente, o mínimo que nós temos que fazer é andar com as mãos erguidas em oração e pedindo para que esse plano seja feito em nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê condição de andar de acordo com a vontade dEle. Que Deus nos abra as nossas mentes com o desejo de servir a Ele cada vez mais, porque se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos conseguir adorar a Deus. Nós só vamos adorar a Deus no momento que Deus se revelar para nós. Então, nós clamamos, nós temos que clamar e pedir para Deus. Sabe o que nós temos que pedir para Deus? Tiago diz para nós o que nós devemos pedir. Ele diz assim, sabe por que as orações de vocês não são atendidas? Porque vocês pedem mal, vocês têm pedido para o vosso deleite. Agora, se todos vocês pedirem sabedoria a Deus, você acha que Deus não vai dar liberalmente para vocês sabedoria? Então orem para Deus e peçam, Senhor, me dá sabedoria, como o salmista diz. O salmista, as orações, nós vemos as orações de Davi, ele dizia assim, Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero inteligência para fazer a tua vontade. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero força para levar a tua palavra. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero o dom de tocar uma harpa para poder louvar o teu santo nome. Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que tu me dê condição de poder falar da tua palavra para as pessoas. A oração de Davi sempre era pedir coisas para que Deus faça a vontade dele em mim. Não pedir coisas para mim, mas para que Deus faça a vontade dele na minha vida. Então que nós possamos mudar a nossa oração e pedir para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me dá sabedoria para eu levar a tua palavra. Senhor, me dá sustento financeiro para que eu possa colocar mais condição, mais dinheiro para poder fazer a tua obra. Senhor, coloca mais sabedoria para eu levar o conhecimento para as pessoas. Me dá inteligência para eu poder entender mais da tua palavra, para poder falar para as tuas pessoas. E é isso, é essa que deveria ser a nossa oração. A nossa oração deveria ser isso. Dois falaram aí, Cássia. Antes só quero acrescentar, a oração, ela tem que ser boa num ponto de a gente pedir em nome de Jesus, né? Sim. Porque eu cresci ouvindo as pessoas achando que pedir em nome de Jesus as coisas vão se cumprir, e falar em nome de Jesus, amém, no final da oração, é um mantra que tu cita para atrair a vontade de Deus, né? Se eu falar em nome de Jesus, amém, eu estou chantageando Deus, porque Ele vai me entregar. Só que quando tu faz algo em nome de alguém, isso significa que tu está colocando na conta dessa pessoa e tu está falando algo que essa pessoa concorda, né? Então, quando a gente quer saber se a nossa oração ela tem sido de acordo com a vontade de Deus, se a nossa oração, se a gente está pedindo bem, é a gente colocar o em nome de Jesus no final da nossa oração, com certeza de que essa seria uma oração de que Cristo faria. E a gente sabe com clareza quais orações Cristo faria, porque a gente tem muitos exemplos na Bíblia de atitudes de Cristo, de pensamentos de Cristo, de ensinamentos de Cristo.
Então, como que eu sei se eu estou pedindo bem ou mal? Se quando eu falo em nome de Jesus, eu posso colocar isso como um pedido de Cristo e não como um mantra de atração de bens. Isso aí não é cristão. Até a respeito da oração, ele diz, né, assim, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vos darei. Ele está dizendo assim, cara, tudo que tu for usar, tudo em que tiver na minha vontade eu vou fazer para vocês. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando eu, Senhor, abençoa fulano, me dá condição de levar a palavra dele lá em nome de Jesus para eu ir lá. Então tudo nós fizermos em nome de Jesus, ou seja, eu vou ser como é que é quando tu tá num país? Embaixador. Eu sou embaixador, é isso que tu tá dizendo quando tu tá terminando a oração em nome de Jesus, tu tá dizendo assim, eu sou embaixador de Cristo, e eu estou fazendo a vontade de Cristo. Então eu estou aqui em nome de Jesus. É isso que é a oração, em nome de Jesus, é tudo isso, não tem nada a ver com um mantrinha, né? De tu pedir assim, Senhor, me dá R$100, em nome de Jesus, amém, Deus vai te dar. Não, é pro teu deleite que Ele está te dando. Ele pode até te dar, às vezes Deus tem misericórdia da gente e até dá pra gente as coisas que a gente pede, mas não é isso, não é isso que é o importante. A Adri disse, muitas vezes agimos de forma impulsiva e até egoísta para ganharmos o que queremos. Mas esquecemos que o que realmente importa é buscar o reino dele em primeiro lugar, colocar ele em primeiro lugar, porque o corpo de Cristo mostra o verdadeiro amor que devemos demonstrar, tanto para o próprio Deus como para as outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas, gente. Nós somos egoísmo, nós estamos com o Deus homem sentado no nosso coração. Nós temos que ser cristocêntricos. Nós temos que ter Cristo no centro do nosso coração, Cristo no centro da nossa vida. Então, eu não vou pedir mais coisas para mim, entende? No momento que eu vou fazer as minhas orações, eu vou pedir para que Deus encha o meu coração de desejos de servir a Ele. Que Deus enche o meu coração de vontade de fazer a vontade dEle. É essa a minha oração. E assim eu vou fazer. E a Cristina falou alguma coisa? Não, ela falou que está voltando para casa e vai assistindo se a internet funciona bem. Amém. Vamos. Então assim, mas gente. Com o olho na estrada, né? Cuida da estrada, né, gente? Não, cuida não. Ouve que nem rádio ali, né? Então assim, gente, nós acabamos a primeira parte do versículo que diz que do erguer as mãos, né? E aí assim, eu vou erguer as minhas mãos para a palavra a qual eu amo e meditarei nos teus estatutos. É possível que nunca tenha uma meditação suficiente ou bastante, tá? Nós nunca vamos meditar o suficiente numa palavra de Deus, porque nós vemos que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela é eficaz. Então assim, e é viva, né? Ela é viva e eficaz, é isso que a palavra de Deus diz para nós. Muitas vezes tu está lendo uma palavra de Deus, uma vez eu estava conversando com a minha irmã, e aí eu disse assim, não, mas a palavra de Deus responde para a gente. Então assim, ora para Deus e Deus vai te responder por intermédio da palavra. Não fica pensando que Deus vai mandar um anjo lá do céu e vai te trazer uma mensagenzinha escrita, tá aqui, ó, um WhatsApp de Deus, né? Toma aqui a resposta do que tu quer. Não, Deus vai falar pra gente por 90% das vezes por intermédio da palavra de Deus. Deus não tem falado comigo, ô preguiçoso, tu tem lido a Bíblia, como é que Deus vai falar contigo? Se a carta de Deus é para nós, ele deixou uma carta de amor para nós e a gente não lê a palavra de Deus, aí é complicado dele responder. Então assim, nunca vai ser o suficiente. Como eu estava falando a respeito da minha irmã, ela disse, Deus me respondeu uma vez, eu fiz tal oração e ele me respondeu com tal palavra, e essa palavra me respondeu aquele assunto, e sabe que aquela palavra respondeu aquele momento, aquele outro problema que nós estávamos também. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela responde para nós, muitas vezes pelo mesmo versículo, várias situações. Então nós temos que estar sempre orando a palavra de Deus, nós temos que estar sempre falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Nós temos que voltar a pegar a Bíblia e orar e meditar mais na palavra de Deus. Josué diz para nós que meditava na palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo nós temos meditado na palavra de Deus? Quanto tempo do nosso dia nós temos dedicado a Deus em oração, em meditação, nós vemos em salmos, né? Quer dizer, louvores, salmos, cânticos, leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, clamores,
Cara, quanto tempo nós temos feito para isso? Sabe, nós não temos tido tempo para nada, nós temos tido... Uma vez eu li um livro que dizia assim, que nós deveríamos orar e durante o dia inteiro nós deveríamos estar fazendo oração flecha. E a oração flecha é aquelas oraçãozinhas que dizem assim, Senhor, abençoa fulano de tal, Senhor, faz tal coisa, Senhor, opera tal coisa, Senhor, tal coisa, e essas orações flecha. Sabe o que nós temos vivido hoje em dia? Só de oração flecha. Nós temos visto hoje em dia o crente só de oração flecha. Aí tu ora, às vezes tu convida uma pessoa para trazer uma palavra de Deus na igreja, a pessoa senta lá no fundo da igreja, lá para preparar uma palavra para ler, porque ele não tinha aberto a Bíblia aquele dia. Uma vez o pastor perguntou para mim assim, o senhor poderia pregar hoje para mim? Tem alguma coisa preparada? Eu disse, cara, todo dia eu faço o meu devocional. Então o meu devocional tem que ser... eu tenho que ter o devocional, não é preparado, eu tenho que estar... Eu li uma palavra e meditei durante ela o dia inteiro, então pelo menos isso eu tenho que falar. Mas sabe o que acontece? A gente pede para alguém, tu pode trazer uma palavra, a pessoa diz, não estou preparado. Tá, e aí se Cristo voltar agora, tu está preparado? Gente, o assunto é muito mais perigoso e pertinente do que a gente pensa. Sabe, a gente olha, eu vejo as pessoas lá do Alá, como é que é o nome? O Islã, o pessoal do Islã, eles têm uma sede do Alcorão, eles se familiarizam com o Alcorão toda a vida, eles buscam os estatutos do Deus, porque o Deus vai punir eles caso eles não saibam. O soberano deles vai operar se caso eles façam ou se eles não façam. E nós vemos, quando nós nos colocamos diante de nosso Deus, o nosso Deus é tão pequeno para nós não temos colocado ele não é, na realidade Deus não tem sido o nosso Deus, porque se ele fosse o nosso Deus, ele seria a coisa mais importante na vida da gente. Nós levantaríamos de manhã já com a ânsia de ler a palavra dele para conhecer mais dele. Nós teríamos dentro do nosso coração um desejo imensurável, sem medida, de querer saber mais de Deus, de estar mais na presença de Deus. Nós vemos o salmista dizer que ele clama com as mãos erguidas e declara que vai ler a palavra de Deus, e não só ler, ele vai meditar nela dia e noite. Ele sonha com isso. Quando ele deita na cama, ele pensa na palavra de Deus, ele pega a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, ele sai da meditação e vai em algum lugar para conversar com alguém, ele fala a respeito da palavra de Deus, e aonde ele vai, a coisa mais importante na vida dele é a palavra de Deus. Nós encontramos, a semana passada nós conversamos a respeito disso, quando Davi tinha algum encontro com outros reis, que ele se juntava com outros reis, e ele não falava de assunto de estados, ele fala do Estado, né? Por causa que nós temos que fazer isso. Não, ele falava de Deus para os outros reis. Ele falava de Deus para o súdito dele. Ele falava de Deus para o exército dele. Ele falava de Deus para a cidade onde ele lutava para conquistar. Ele falava de Deus em todos os lugares. E nós, como é que nós temos agido? Qual é que tem sido a tua conversa? O que tu tem falado para as pessoas? Qual tem sido o teu assunto? Nós temos sido zelosos como o povo do Islã tem sido pela palavra. Nós temos sido zelosos como os nossos irmãos mormons faz todos os domingos, batendo de porta em porta. Não, todos os domingos. Os domingos, os mormons não é no domingo, né? Os mormons batem todos os dias. O mormon é... Aqueles irmãos que batem todos os domingos de manhã, me esqueci, os testemunhos de Jeová. Todos os domingos de manhã eles batem na nossa casa para falar a respeito da palavra de Deus. Quantas vezes tu tem saído da tua casa para falar da palavra de Deus para as pessoas?
Tu tem batido nas casas para falar a respeito da palavra de Deus. Não temos falado da palavra de Deus nem para as pessoas que trabalham junto conosco. Nós não temos falado da palavra de Deus nem para as pessoas que moram na mesma casa da gente. Nós não temos falado da palavra de Deus para aqueles irmãos, aquelas pessoas que sentam na mesma classe que nós lá na escola, na faculdade. Nós não temos falado da palavra de Deus para as pessoas. Sabe qual é que é uma frase que eu tenho para mim e eu tenho usado ela? Deus que me perdoe se um dia eu estiver do lado de uma pessoa mais de 15 minutos e não falar de Deus para ela. Eu não tenho sido um servo de Deus fiel se eu passar mais de 15 minutos com a pessoa e não falar do amor de Deus para ela. É lógico que eu não vou estar falando do amor de Deus em chegar num banco, 2 minutinhos ali, a fila está pequenininha, aí o cara já vai ser atendido, eu vou falar de Deus para a pessoa. Não. Agora, se a fila está grande, vai demorar meia hora, aproveita e fala de Deus para a pessoa que está na tua frente, aproveita e fala de Deus para a pessoa que está atrás de ti, chama alguém e fala de Deus, fala daquilo que teu coração está cheio. Do que teu coração está cheio? Se tu não está falando de Deus, o teu coração não está cheio de Deus, gente. Tem 2 mensagens, né? A Adriela falou: ouço Deus falando quando eu medito em algo que eu leio. Na palavra, não ouço fisicamente, mas é claro, porque a palavra é penetrante, como dizem Hebreus. A palavra nos diz que a sabedoria é o melhor que a força dos governantes. Aí agora ela comentou que o temor a Deus nos livra das ciladas mortas. Nós vemos ali em Provérbios, gente, que fala a respeito de sabedoria, coisas interessantíssimas, que nós devemos que colocar. A palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus nos tira de pecado, a palavra de Deus nos... E por que nós não temos buscado a palavra de Deus? Na fila a gente aproveita para reclamar da demora. Infelizmente é isso, nós passamos... Aí eu vejo até pessoas na fila lá falando dos problemas, contando a vida conjugal, contando de tudo que é tipo de coisa que tem acontecido na vida deles, e nós que temos a salvação dentro de nós, nós que conhecemos o Criador do céu e da terra, nós não temos falado dele, nós não temos falado desse Deus maravilhoso. Sabe quando a gente ergue as nossas mãos para o céu, quando a gente ergue os nossos olhos para o céu, nós estamos direcionando a nossa visão, a nossa mente, as nossas mãos para Deus, com o intuito de poder chegar na presença do Pai. Aquilo que eu falei a respeito da criança, né? Quando a criança levanta as mãos para o Pai, quando a gente está levantando, a gente está clamando: Senhor, olha por mim, Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Sabe quando a gente levanta as mãos, parece que a gente se aproxima mais de Deus, nós temos uma sensação que nós estamos face a face com Deus, e parece que isso produz um resultado melhor no nosso interior. Quando a gente ora de cabeça baixa, parece que a coisa não aparece. Sabe o que eu vejo? Que quando ele está falando nesse versículo aqui, que ele diz que ele ergue as mãos para o céu para falar a respeito da palavra a qual ele ama e vai obedecer os estatutos, ele está falando que ele recebeu aquilo que ele pediu lá no verso 41. Lá no verso 41 ele diz assim: venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, a tua salvação conforme as tuas promessas. Venha a mim, Senhor, as tuas misericórdias. Venha a mim, Senhor, a tua salvação. Isso tudo se cumpre quando ele ergue as mãos para os céus e clama a Deus. Isso tudo se cumpre quando ele está estudando e ele visa as profundezas do coração de Deus. Sabe, nós vemos esse versículo que ele está falando na totalidade dele em tempo futuro, né? Ele está falando que é lá no futuro, né? Levantarei as minhas mãos e obedecerei os teus estatutos. Aqui ele está mostrando para nós que ele está colocando uma determinação na mente dele. Nós assumimos a semana passada, há 2 semanas atrás, que foi Davi que escreveu esse salmo, né? Eu estou, durante essa oitava aqui, eu estou usando ele como Davi escreveu o salmo, tá? Mas nós não temos certeza disso, eu já falei, pode ter sido Esdras também que escreveu, mas nós estamos assumindo como Davi. Então, ou seja, Davi está dizendo: eu já recebi as tuas misericórdias, eu já recebi a tua salvação, e agora eu levantarei as minhas mãos para o céu, porque eu tenho a palavra a qual eu amo, e eu vou colocar ela em prática na minha vida.
Quando a misericórdia de Deus desce até nós, as nossas mãos se erguem. Quando nós nos sentimos salvos, nós somos gratos a Deus. O problema é que nós não temos certeza da salvação, e o crente deveria ter a certeza da salvação completa, sabe? Eu sou salvo, sim, eu sou salvo, porque Jesus Cristo veio nesse mundo e morreu na cruz do Calvário e me deu a salvação. Não que eu tenha merecimento de forma alguma, porque o que eu mereço sinceramente é o inferno, porque tudo que eu fiz e tudo que eu penso e tudo que eu vou continuar pensando, porque eu sou um ser depravado, porque eu sou um homem que está dentro da depravação total ao qual nós queremos que existe, não tem condição de alcançar a salvação de forma alguma, mas eu alcancei a salvação, eu alcancei a santidade por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Eu tenho certeza que eu sou salvo porque Cristo me salvou. Eu tenho consciência que Deus me amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer em meu lugar. Ele teve um amor tão especial por mim que me assegurou um lugar do lado dele. Por isso que ele diz lá em João 14 que eu vou para o Pai, o Pai trabalha até hoje, eu vou preparar lugar para quando vocês chegarem, vocês vão ser bem recebidos também e vão estar junto comigo. Nós vamos cear todos juntos. Nós temos a certeza dessa salvação, nós temos a certeza de um dia vamos nos assentar na mesa junto com Deus, junto com Cristo, junto com Abraão, com Paulo, com Pedro, todo aquele pessoal lá de Hebreus 11, nós vamos estar juntos na presença dele, e todos aqueles irmãos também que foram comidos por leões lá no Coliseu, todos aqueles irmãos que estão sendo assassinados hoje lá lá no Oriente Médio, todos os irmãos que estão sendo perseguidos. Agora, se nós não temos sido cristãos verdadeiros, aí nós não vamos estar. Não tem como nós ter salvação se nós não reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se nós usamos Cristo como um amuleto de sorte na vida da gente, nós temos que banir, gente, para concluir, nós temos que banir definitivamente de nossa vida qualquer dúvida que possa existir acerca do nosso amor de Deus, nosso amor por Deus e principalmente do amor de Deus por nós. Nós temos que banir isso do nosso coração. Nós temos que crer profundamente nas misericórdias e na salvação de Deus, porque essa é que nos traz a liberdade, é isso que nos traz a alegria da salvação, é isso que nos traz a alegria de falar a respeito da palavra de Deus. A Josi falou alguma coisa aí, Josi? Sorte a minha que não depende de mim, mas claro que por gratidão, honra e glória a Ele, busco viver de acordo com a sua vontade. Isso, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim, não porque eu seja importante ou seja qualquer coisa. Eu não peco, o que eu digo para as pessoas, que as pessoas assim, a gente não pode pecar para alcançar a salvação. Não, é o contrário, nós alcançamos a salvação e porque nós somos salvos, nós não pecamos. Nós lutamos contra os nossos desejos carnais, nós lutamos contra todas as coisas que têm afastado nós de Deus e têm feito nos afastado da presença de Deus. Nós temos que nos arrepender do tempo perdido, nós temos que arrepender do tempo ao qual nós temos desperdiçado. Sabe qual é o tempo desperdiçado? Aquele tempo que nós temos passado no Facebook, olhando coisas que não traz nada de... Eu não estou dizendo para vocês de agora em diante a gente não pode mais, nós temos que só buscar a palavra de Deus, só fazer a vontade de Deus. Não, gente. É o que eu digo para vocês, eu tenho meu tempo de lazer também. Às vezes eu sento ali na cama ali e pego 5, 10 minutinhos e pego para ver o TikTok ali, que eu gosto de ver coisinha de rir. Eu dou risada, daí eu começo a rir ali. Isso é importante também. O problema é quando isso começa a tomar conta da vida da gente. O problema é que eu vejo pessoas, sinceramente, eu vejo pessoas andando na rua com o celular na mão, atravessam rua sem olhar para o lado, que o celular tem sido mais importante na vida deles que qualquer outra coisa. Pessoas dirigindo e mexendo no celular. O celular tem sido um grande Deus nessa época. Olha para a vida de vocês, o quanto vocês têm feito. O que vocês têm feito com esse aparelhozinho? Esse aparelhozinho tem tomado um tempo precioso da vida da gente. Sabe? Vamos supor que eu quero fazer uma comparação. A Bíblia e o celular. Qual dos dois
tu tem usado mais tempo? Tu tem usado mais a Bíblia ou tu tem usado mais o celular durante o dia? Seja sincero contigo, não precisa tu responder ou tu colocar a Josi botou aqui que se senta à mesa com a família, cada um com o seu celular. Às vezes a gente brinca que a gente tem que montar um grupo de família para conversar durante o almoço, porque está cada um no seu celular, cada um prestando atenção naquilo. Sabe, é triste quando a gente vê isso. Pais nos parquinhos com os filhos, crianças brincando e os pais no celular. E isso quando ainda leva no parquinho, né? Porque a maioria, sabe o que faz? Dá um celular para o filho também. Vamos começar a chamar o celular de Bíblia que faz a ligação. A Bíblia faz a ligação para Cristo, né, gente? Vamos usar mais a Bíblia e menos o celular. Vamos colocar no nosso coração esse desejo. Não precisa nem ser mais, gente. Vamos fazer um trato assim. Eu vou ler a Bíblia o mesmo tempo que eu vejo o celular. Cara, isso, olha, nós vamos nos tornar crentes melhores. Nós vamos nos tornar crentes melhores. Só usar. Aí tem gente que tem um aplicativo da Bíblia lá que nem sabe como é que funciona, sabe? Leia a Bíblia. Pode ser no celular, leia a Bíblia, não tem problema nenhum. Pode ler no celular, pode usar o celular. É o que eu estou dizendo para vocês. O problema é quando isso ele começa a tomar posse da nossa vida. Quando a coisa tem sido a coisa mais importante na vida da gente, o celular. E eu vejo isso também na minha vida, eu quero dizer para vocês, hoje de tarde eu estava conversando com a Dilce aqui, e eu estava no celular, só que eu estava resolvendo uns problemas, eu estava pedindo para vir material para a obra, eu estava conversando com uma pessoa porque eu estou vendendo um negócio, eu estava conversando com outra pessoa para vir fazer um outro serviço, eu estava conversando com 4 ou 5 pessoas, assuntos pertinentes, assuntos importantes, não era nada de estar fazendo coisas que não tinham importância, mas ela estava do meu lado falando comigo e eu ignorei ela do meu lado, e eu estava resolvendo o problema para a nossa casa, eu estava resolvendo o problema, mas ela teria que ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Nós não temos sido. Isso eu estou falando da minha esposa. Agora que eu estou falando e quando a gente está falando de Deus, nós passamos o dia inteiro, sério, gente. Nós passamos o dia inteiro, muitas vezes, e não abrimos a Bíblia, não conversamos com Deus. É a Bíblia que nos traz, a meditação, é o praticar que muda a nossa vida. Nós temos que voltar mais às nossas tornar as nossas Bíblias. Nós temos que pegar as nossas Bíblias nas mãos e ler. Sabe, antigamente que as pessoas diziam que os crentes era o cara que andava com a Bíblia embaixo do braço, né? Chamava ele os Bíblia, porque eles andavam com Bíblia e eles conheciam a Bíblia. Os crentes de hoje em dia, gente, é vergonhoso. É vergonhoso. Tu fala a respeito de alguma passagem da Bíblia para as pessoas não fazem nem ideia do que tu está falando. É vergonhoso tu ver os crentes de hoje em dia, gente. Sério. É um bando de preguiçoso. Meditar e praticar os seus princípios pode tornar a nossa vida, pode nos tornar sábios para a salvação. Acima de tudo, ela nos dá força para que nós nos santifiquemos. Nós temos que ter uma vida cristã melhor, andando de uma forma ao qual Deus permite que nós andamos. Nós temos que dar testemunho a respeito da palavra de Deus. Nós temos que nos tornar verdadeiros adoradores de verdade. Sabe o que nós vimos nessa sessão? Nessa sessão que eu estou dizendo é nessa oitava, né? Do verso 41 até o verso 48. Nós vimos nessa sessão que o salmista ora por misericórdia e promete mostrar o seu agradecimento de 2 maneiras. Ele diz, por uma confissão ousada da lei, eu falarei. Ele confessa perante Deus assim, cara, eu vou ser ousado, eu falarei. Se a gente assumisse isso com Deus, eu falarei, de agora em diante, eu falarei. E terei, a segunda, né? Eu falei 2 maneiras. Uma é uma atitude ousada de falar, e a outra é a santa obediência a esses mandamentos. Será que nós temos colocado a obediência a esse mandamento? A palavra de Deus diz para nós que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Será que nós temos amado os mandamentos de Deus a ponto de praticá-los? Essa sessão, ela consiste em 2 petições e 6 promessas, para a gente encerrar. A primeira petição, ela diz assim, ó, ele ora para nós e diz assim, ó,
que as tuas misericórdias também venham sobre mim. Sim, a tua salvação. Ele une esses dois pontos, a misericórdia e a salvação, como causa e efeito. Pois a misericórdia de Deus sozinha pode nos trazer a salvação. Então as misericórdias de Deus, isso nós lemos lá em Lamentações 3, o versículo 20 ao 22, que diz as misericórdias de Deus se renovam dia após dia, e isso é o motivo de nós não sermos consumidos. Então nós temos que, e Ele nos concedendo isso, Ele nos dá força para nós sermos corajosos e gratos a esse Deus maravilhoso. Ele jura confessar a lei de Deus, né? O salmista, ele jura confessar a lei de Deus e responde para qualquer pessoa que creia ou que não creia. Ele fala da palavra de Deus, não interessa se o cara quer saber ou se o cara não quer saber. Ele fala da palavra de Deus e sabe que Deus vai cumprir tudo que ele falou. Então ele conhece em quem tem, é o que Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, então eu vou falar porque eu sei que ele vai fazer. Ele declara confiança em Deus, porque ele sabe que Deus é onipotente, ele sabe que Deus é misericordioso, ele conhece aquele Deus ao qual ele tem crido. Então por isso ele ora e diz e junta a misericórdia de Deus por intermédio da salvação. E a segunda petição que ele faz é: não tire a palavra da verdade da minha boca. Senhor, tu pode fazer qualquer coisa comigo. Senhor, tu pode me matar, Senhor, tu pode me tirar os braços, tu pode me tirar as pernas, tu pode tirar tudo, só não tira a palavra da verdade da minha boca. Eu tenho que confessar a tua palavra todos os dias. O meu modo de falar tem que ser um modo de falar cristão. Eu tenho que professar a tua palavra em todos os momentos. Eu tenho que falar tudo que tu queres que eu fale. Eu tenho esperado os teus julgamentos. Ele declara isso: eu tenho esperado os teus julgamentos. Eu me glorio na tua palavra perante os meus adversários. É isso que ele declara. Não tira, Senhor, totalmente a palavra da minha boca. Se por acaso algum dia eu vinha enfraquecer um pouco na fé, que não seja totalmente, mas que logo tu me acorde para que eu possa voltar e que a minha infidelidade de calar a minha boca por um certo período de tempo saia o mais breve possível e tu restaure em mim esse desejo, essa ânsia de falar novamente da tua palavra, que eu possa confessar para as pessoas as tuas glórias e falar da tua salvação. Ele esperava em Deus em todos os momentos, ele confiava na fidelidade de Deus, ele confiava na justiça de Deus em todos os momentos da vida dele. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que todas as promessas que estavam escritas naquele livro seriam cumpridas. E não só as promessas, mas as ameaças também vão ser cumpridas. Tudo que ele prometeu vai ser realizado. Porque Deus cumpre tudo o que fala. Quem é? O homem é capaz de mentir, o homem não. O Deus não, Deus vai cumprir. Ele mostra a sua gratidão a Deus e confessa as misericórdias desse Deus Altíssimo. E por intermédio disso ele quer viver uma vida santa servindo a Deus. Esse teria que ser o nosso desejo, uma vida santa. Não ter uma casa boa, não ter um emprego bom, não ter um banco, o dinheiro no banco, a nossa conta no banco recheada de dinheiro, não, mas ter uma vida santa. Por quê? Porque eu quero estar na presença de Deus, eu quero ser cheio de Deus. É isso. Essas são as duas petições que ele faz. E aí, as 6 promessas que ele faz nessa oitava que nós estamos falando. Com o coração livre eu andarei em liberdade. Ou seja, o pecado não vai ter domínio sobre mim. Essa é a promessa. O pecado não vai ter domínio sobre mim, porque eu vou ter um coração livre e vou andar em liberdade de falar da tua palavra. Com a língua solta falarei dos teus testemunhos, a segunda promessa. Com a língua solta falarei dos teus testemunhos através de pessoas e perante reis.
Sabe, como eu falei no dia que nós falamos a respeito disso, é difícil da gente conversar a respeito da palavra de Deus com pessoas eminentes, mas nós não temos ousadia para falar nem com as pessoas, nem com morador de rua, muitas vezes nós temos. Nós não temos ousadia. Por isso que a palavra de Deus diz que no céu não entrará covardes. Os covardes que têm vergonha de falar a palavra de Deus. Nós somos rudes e falamos de qualquer coisa. E quando é a respeito da palavra de Deus, nós não falamos. Nós devemos ter um zelo pela palavra de Deus tamanho, a ponto de falar dela em todos os momentos. Terceira promessa: com um sincero afeto eu vou me deliciar. Ele se delicia na palavra de Deus, ou seja, todos os dias eu vou pegar a tua palavra, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou me alimentar, eu vou me encantar de ler a tua palavra, eu vou me encantar de fazer os deveres ao qual eu tenho que fazer, e eu vou ter um progresso cada vez maior na minha vida, e eu vou ter uma vida cheia de piedade. Quarto ponto. Fugiu aqui, ó. Quarto ponto. Com a prática correspondente, ele diz: com as minhas mãos eu vou levantar e vou declarar que recebi a graça de Deus e ela não foi vã. Sabe, ele declara isso: eu vou praticar. Eu vou levantar as minhas mãos e vou falar. Aí ele diz o quinto ponto: com as mentes atenciosas, ou seja, eu meditarei nos teus estatutos, eu vou me encher de conhecimento e entendimento, eu vou enfrentar todos os meus medos, todas as minhas dificuldades, eu vou examinar a tua palavra o dia todo, eu vou provar que isso é bom e vou entregar com o coração cheio uma fervorosa afeição dela, para que todas as pessoas vejam o quão maravilhoso tu és, ó Deus. E o sexto e último promessa que ele faz: com o coração amoroso. Ele vai amar as pessoas que estão na volta dele. Ele vai ser tão amável, porque ele vai, em vez de falar qualquer outro tipo de assunto com a pessoa, ele vai falar sobre salvação para ela. Isso é amar o próximo. Amar o próximo não é eu dar um prato de comida para ele. Amar o próximo não é eu dar uma cesta básica para a família que está passando necessidade. Amar o próximo não é eu ajudar uma pessoa que está endividada a ela pagar as dívidas. Não estou dizendo que a gente não possa fazer, e nós temos que fazer, porque a palavra de Deus diz para nós que, em Tiago diz que a verdadeira religião é essa: quem dá assistência aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Nós também temos que fazer isso, mas não é só isso, é muito mais principal, é muito mais importante e principal do que isso, nós levarmos a palavra de Deus. Quando eu amo o meu próximo, eu vou falar de Deus e da salvação para ele. Eu vou amar os teus mandamentos e vou amar os teus estatutos, a ponto de falar para todas as pessoas a respeito dessa tua grande e maravilhosa salvação. Isso é amar os estatutos de Deus. É essas 6 promessas que o salmista deixa nessa oitava. Isso é maravilhoso. Eu fico encantado quando eu leio o Salmo 119. Eu não sei como é que as pessoas não leem. Eu brinco, quando eu comecei a fazer o Salmo 119 há quase 3 anos atrás, que eu comecei a falar a respeito dele, eu disse para as pessoas: o Salmo 119 é o salmo mais amoroso que existe na face da terra. Ele é feito de 22 oitavas. São 22 partes de 8. Cada 8 versículos desse é escrito com uma letra do alfabeto. Essa que nós estamos lendo é a letra Vav, do 41 ao 48. E ela fala a respeito disso que eu falei, dessas 6 promessas a qual ele fez aqui, né? Que não, ele vai ter um coração livre, ele vai ter uma língua solta, um coração sincero, ele vai praticar, ele vai ter um coração amoroso e ele vai ter uma mente atenciosa. Sobre isso que fala essa oitava. E ele fala, durante desses 176 versículos, ele fala a respeito de amor ao Evangelho, de amor à palavra de Deus, de amor aos estatutos de Deus, que ele vai cumprir os estatutos de Deus. Mas sabe o que as pessoas conhecem do Salmo 119? Só o versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Todo mundo conhece essa palavra, mas nenhum conhece outra.
outra nenhuma. Nenhum conhece o versículo 71, que é o versículo que eu tenho paixão, e eu já disse, eu vou colocar atrás do meu carro um adesivo colocado lá. Foi-me bom ter sido afligido, porque isso me levou para perto de ti. Mas isso ninguém quer botar. Ser bom, é bom ser afligido? Não, não quero. Gente, é maravilhoso nós poder estar na presença de Deus. Leia o Salmo. Quem lê o Salmo 119 se apaixona por ele e quer conhecer mais e mais dele. Eu sou apaixonado pelo Salmo 119, eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte. Eu acho que as duas, o Sermão do Monte a Bíblia reduzida em 3 capítulos. Se quer ver o Sermão do Monte, nós temos lá na nossa agora propaganda. Quem é que botou com 71 versículo favorito, né? Acho que deve ter. O Vinícius, eu acho. É o Vinícius que deve estar escrevendo. O Vinícius já disse para mim que ele gosta muito do 71. O 71 é muito bom. Outro que eu gosto muito também é do 99, tá? O 99 também eu gosto muito. O 99 diz para nós assim: hoje eu sei mais que os meus mestres. Hoje a Mary está aqui. E Mary, eu não sei cara, vai ser meio arrogante, mas eu tenho lutado para saber mais que o Joyce. Entende? Hoje eu sei mais que os meus mestres. E sabe o que eu tenho ensinado para as pessoas que estão andando junto comigo? Que eu quero que eles saibam mais do que eu. Isso, o versículo vem no 99 e diz isso. Hoje eu sei mais que os meus mestres. Sei mais dos meus mestres a respeito da palavra de Deus, gente. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que colocar isso. Gente, vamos terminar? Já passamos da hora, já 15 minutos já. Então, assim, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu sou apaixonado pelo Salmo 119. Faz, acho que 10 anos que eu estudo ele. Eu tenho estudado, aprendi o Salmo 119, aprendi a amar ele com o pastor Fernando aqui da igreja, a Igreja Batista Esperança. O Salmo 119, ele aprendi a ler o provérbio do dia e amar o Salmo 119 com o pastor Fernando. O provérbio do dia o provérbio tem 31 capítulos. Aí no dia 1º tu lê o Provérbios 1, no dia 2 tu lê o Provérbios 2, no dia 3 tu lê o Provérbios 3, e todos os dias, durante o ano tu vai ler 12 vezes. Nossa, 30. Tu vai ler 12 vezes o Provérbios. Então, e aí assim, se tu agir dessa forma, tu vai ler, durante o ano tu vai ler. Aí eu leio os Salmos, né? O Salmo 1 no dia 1, o Salmo 2 no dia 2, o Salmo 3 no dia 3, o Salmo 31 no dia 31, o Salmo 32 no dia 1º, e aí tu vai ler 12 vezes o Provérbios, vai ler 2 vezes Salmos, e aí tu vai ler 1 ou 2 vezes a Bíblia, aí, de acordo com a tua vontade que tu tem lido. Porque tu tem lido a Bíblia, né, meu querido? Tu tem lido a Bíblia e tu tem conhecido a palavra de Deus. E eu sei que todos que estão aqui são exímios leitores. E não como nós estamos no culto de domingo, né? Não só leitores, não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Alguém falou ali, tem uma amiga que... A Josi disse, tem uma amiga que quando aprontava, o castigo dela era ler Salmo 119. Desde que aprendeu a ler. Hoje ela ama o Salmo e ensina muito bem sobre ele. Exatamente, cara, esse é um castigo bom. Esse é um castigo bom que você pode dar pro filho de você. Filho de você, agora eu virei Catarina aqui, ó. Pro teu filho, né? Tu pode falar pro teu filho. Diz assim, ó, toda vez que tu fizer coisa errada, tu vai ler o Salmo 119. Mas isso é muito bom. Não querendo discordar, longe de mim. Mas isso não vai, muitas vezes, criar um trauma da vida. Mas eu acho que a pessoa vai começar... Não tem como não gostar. Se a gente lê o Salmo 119... O problema é que as pessoas não gostam do Salmo 119 porque não leram. Tu não conhece... o Salmo 119 específico, mas tu não conhece exemplo de criança que o pai punia com a Bíblia. E daí não, mas gente, isso aí é pra crente, tá? Crente diz assim, ó, filho, vai lá e lê. Olha só, eu gosto muito, eu acho muito legal o jeito que a Josi trata o Joaquim. Ela conversa com o Joaquim e aí ela coloca algumas imposições que tem que cumprir. Eu acho bastante importante. Você que está aí, siga ela no Instagram. Ela tem uma página lá que fala a respeito de maternidade. Ela ensina como a gente deve amar a Deus, né? E como fazer a vontade de Deus, porque é grande o preconceito.
Cara, a minha filha, acho que... Não, lá de Porto Alegre. Mãe da Samara. Cara! Grazi. É que a Grazi tá ali, Samis Bazar, daí eu me esqueci do nome. Então assim, gente, que nós possamos colocar de verdade o Salmo 119. Fala do Salmo 119 para as pessoas. Em primeiro lugar, leiam o Salmo 119. O Salmo 119 é maravilhoso, gente, é maravilhoso. É bom demais. É bom demais. Que tu começa a ver e tu começa a ter paixão, porque tu vê o cara declarando amor, e isso é maravilhoso. Gente, eu vou acabar de uma vez, senão daqui a pouco o pessoal já vai me xingar aqui, vai começar a ir embora, por causa que eu tô só falando abobrinha de agora em diante. Então fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui novamente, falando a respeito. Domingo eu quero ver se eu vou falar a respeito. Domingo é o dia da reforma, né? Então eu vou falar a respeito da graça. Quero ver se eu falo a respeito da graça no domingo lá. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Então é bem provável que eu fale a respeito desse assunto no domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, e até domingo às 19h30. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos a live. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela maravilha que Tu tem nos mostrado, que é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tu ter colocado o salmista a escrever esse Salmo 119. Um salmo ao qual ele engrandece a Tua palavra, ele engrandece os Teus estatutos, ele engrandece os Teus mandamentos, engrandece os Teus testemunhos. E isso é maravilhoso. Que nós pudéssemos colocar isso em prática na vida da gente. Que nós possamos andar, conforme o salmista disse aqui, com as nossas mãos erguidas. Que nós possamos andar com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações prostrados diante de Ti. E que nós possamos ter Tu como nosso único e suficiente Salvador. Que nós aprendamos a Te amar em espírito e em verdade. Que nós possamos fazer, Senhor, de acordo com a Tua vontade, todas as coisas. Faz de nós verdadeiros adoradores. Não somente ouvintes da Tua palavra, mas exímios praticantes. Que nós possamos fazer o que Tu quer no nosso viver. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui nessa live, as pessoas que estão aqui junto conosco. Que a paz seja sobre a vida de todos eles. Não deixe faltar o pão de cada dia em nenhum lar. E que nós possamos, Senhor, de verdade ter o nosso coração quebrantado diante da Tua presença. E aprendamos a Te louvar e a Te adorar em espírito e em verdade, que é o que importa. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e até domingo, se Deus quiser.